Olá pessoal, eu me chamo Joesley e sou aluno recém-ingresso do programa de pós-graduação em Física da UFES, a nível de doutorado. Essa apresentação faz parte da disciplina de Seminários 1 e nela irei falar um pouco sobre o estudo da simulação atomística de óxidos de epinélio, aluminado de zinco e galato de zinco, uma pesquisa que está sob a orientação do professor Dr. Marcos Vinícius com coorientação do Dr. Ricardo Daniel. Então, essa apresentação está dividida em 4 partes. Na introdução, onde são feitas considerações a respeito desses epinélios, em métodos, em que é exposto um pouco de como é feita a simulação desse material, na conclusão, nas perspectivas e referências. O objetivo dessa pesquisa é trazer uma breve introdução ao estudo da simulação atomística dos óxidos de epinélio, aluminado de zinco e galato de zinco. Pois bem, o aluminado de zinco e o galato de zinco são membros da família dos epinélios. Óxidos ternados de estrutura cúbica, cuja fórmula química geral é AB2O4. E o que isso quer dizer? Quer dizer que temos um cátion metálico bivalente ZN2+, e um trivalente AE3+, ou GA3+, algo que pode ser visto na figura 1, onde temos a estrutura de um epinélio. Nela podemos notar que o cátion bivalente ocupa os locais tetaédricos A, pois está no centro de um tetaedro, cujos cantos são ocupados por íons de oxigênio, e o cátion trivalente, o octaedro B, pois os íons de oxigênio ao seu redor estão ocupando os cantos de um octaedro. Com o auxílio do software Vesta, essas estruturas, por exemplo, o galato de zinco, também pode ser vista na figura 2. Embora seja amplamente considerado como um epinélio normal, o galato de zinco exibe um leve caráter de inversão. Isso diz respeito a uma pequena porcentagem de Zn2+, e Ga3+, que invertem a posição AB, cerca de 3%. Tais defeitos na matriz de hospedagem são chamados de defeito de Anti-Site. O aluminato de zinco ocorre naturalmente no mineral ganita, como pode ser visto na figura 2. Já o galato de zinco não pode ser encontrado dessa maneira na natureza. Mas ambos os materiais têm características bem interessantes. Eles possuem elevada estabilidade térmica, elevada resistência mecânica, hidrofobicidade, baixa acidez superficial, baixa temperatura de sintetização. Quanto ao intervalo óptico de banda, o do aluminado de zinco policristalino é de aproximadamente 320 nanômetros e o do galato de zinco é de aproximadamente 295 nanômetros. Isso compreende a faixa do ultravioleta. E perceba na figura 3 que a camada de ozônio funciona como um filtro para os raios ultravioleta. No entanto, os objetos no espaço estão sujeitos a esse tipo de radiação. Esses epinélios possuem uma característica interessante nesse sentido. O espectro de absorvância, que é a capacidade dos materiais de absorver radiação em frequência específica desses epinélios, se apresentam altamente reflexivos para comprimentos de onda menores de 300 nanômetros, na região do ultravioleta do espectro eletromagnético. Portanto, a tinta desenvolvida a partir de óxidos de epinélio à base de zinco fornece um bom revestimento de controle térmico. Com isso, essa pigmentação é usada comumente em naves espaciais. Esses materiais também exibem características bem interessantes quando dopados. Por exemplo, o aluminado de zinco dopado com európio tem maior eficiência de luminescência devido à alta pureza e à perfeita cristalidade do epinélio. E, quando dopado com disprósio, tem potencial para ser usado no painel de exibição de plasma, como fósforo emissor de azul, em lâmpadas excitadas por mercúrio, que são lâmpadas fluorescentes, e dispositivos de iluminescência de estado sólido. O aluminado de zinco também, quando dopado com cobre, é um possível candidato para aplicações catalíticas de sensores e de dispositivos optoeletrônicos, como LEDs, lasers. Já o galato de zinco, quando dopado com cromo, está envolvido no estudo de materiais de luminescência persistente próximo do infravermelho, com a produção de bioimagem de tecidos corporais e de tecidos profundos de alta eficiência. E, quando dopado com íons de níquel, mostra alta eficiência de luminescência e possui grande potencial para materiais e dispositivos optoeletrônicos de banda larga, incluindo sistemas de imagem por topografia, de coerência óptica e instrumentos de medição de comunicação óptica. Bom, agora que conhecemos um pouco das propriedades do material,
passaria a falar da técnica de simulação computacional. Para esse estudo, pretende-se utilizar o software GUP. Ele é amplamente utilizado para o estudo de propriedades estruturais dos sólidos e baseia nos preceitos da modelagem computacional estática. Um software desenvolvido por Julio Galli. O GUP funciona através de rotinas para cálculos baseados na minimização da energia da rede. E para sua utilização, monta-se um arquivo de entrada com elementos da célula unitária, as posições dos elementos, o grupo de simetria, os parâmetros da polarização e dos potenciais. E no seu arquivo de saída, consegue-se, por exemplo, as posições dos íons depois do relaxamento da estrutura, a energia de formação de defeitos, constante elástica e a frequência de fônios. Para entender melhor o processo de trabalho no GUP, apresento esse fluxograma na figura 6. A primeira parte da pesquisa quando se pretende trabalhar com simulação computacional consiste na busca na literatura de dados do material estudado, com os valores dos potenciais interatômicos. Quando se encontra é uma maravilha, mas quando não, ainda existe a possibilidade de criar potenciais baseados em dados de estruturas mais simples. Depois de encontrar os potenciais e ter em mãos dados cristalográficos, que podem ser encontrados em bancos de dados como ICSD, monta-se o arquivo de entrada do GUP e executa o programa. Nesse ponto, verifica-se se a estrutura foi compilada. Caso não haja compilação, volta-se novamente à literatura à procura de potenciais que funcionem. Então, se a estrutura é compilada, passa-se a ajustar os potenciais para se ter um bom arquivo de saída. Com ele em mãos, pode-se analisar os dados da estrutura e verificar se as fases foram minimizadas, se a energia da rede dessas estruturas foram minimizadas. Essa metodologia consiste em encontrar o mínimo da função de energia potencial a partir das primeiras e segundas derivadas. Caso as fases não sejam minimizadas, é necessário reajustar empiricamente os potenciais. Se sim, então se obtém as posições intersticiais e pode-se estudar defeitos dessa natureza. Uma parte importante do trabalho é a escolha de um bom potencial. O tipo de potencial escolhido para cada estrutura é definido de acordo com as características estruturais das forças de ligação entre os átomos, na rede da estrutura do material. O potencial de Coulomb é um potencial responsável por 90% da energia da rede. O potencial de Boole ou Buckingham é mais usado para estruturas de caráter puramente iônico ou mais iônico. O potencial harmônico pode ser usado em estruturas que apresentam um certo grau de covalência. Sabe-se que para uma descrição totalmente iônica, utiliza-se o potencial de Boole. E, para poder entender isso, primeiro veja como definir um óxido como iônico. Os resultados da mecânica quântica mostram que muitos óxidos podem ser genuinamente iônicos, desde que o estado de oxidação formal do cátion metálico não exceda 2+, mesmo que para estados de oxidação maiores que 2+. O modelo iônico é frequentemente uma base razoável para os modelos de potencial interatômico, porque os efeitos da covalência podem ser associados a parâmetros de íons Corey-Shell, casca-caroço, que é o caso desse material. E, como eu disse anteriormente, o potencial para o tratamento desse tipo de estrutura iônica é o de Buckingham. Mas esse tipo de material pode ser descrito também de forma mais completa pelo potencial de Buckingham-Coulomb. Veja que na equação 2, além das constantes A, R e C, se tem um termo adicional, da fórmula usual de Buckingham, que representa a energia potencial eletrostática. Esse é um estudo feito por Pandey et al. Em 2011. Esse tipo de potencial serve para modelar a repulsão de Pauli, de curto alcance, e a energia de Van der Waals para interações de dois átomos não ligados, em função da distância intermolecular entre eles. As constantes que eu falei anteriormente são determinadas empiricamente e, na equação 2, Q são suas cargas. Então, o A é a repulsão entre os íons separados por uma distância R, o ρ é o tamanho ou dimensão da dureza desses íons e estipula o alcance do potencial, o C de J é a mola ou dispersão dos íons devido às forças de Van der Waals. Veja que esse potencial é dividido em duas partes. A primeira metade, que é a parte de longo alcance, é referente às interações dos potenciais coulombianos, e a de curto alcance é referente ao do potencial de Boole. A polarizibilidade dipolar de íons também pode ser acrescentada, e é dado pela equação 3. Nela, o K é a constante de mola rastreada cobricamente, e que produz essa polarizibilidade de íons.
Observe que aqui se tem o Shell Model. O Y é a carga do shell, da casca, e o X é a carga do caroço. Com os resultados do GUP, é possível montar uma tabela com os parâmetros potenciais e do modelo de shell, como a tabela 1. Veja que, na primeira coluna dessa tabela, se tem o tipo de ligação, algo utilizado lá na parte do potencial no arquivo de entrada. Na segunda coluna se tem o termo de repulsão ocasionado pela sobreposição das funções de onda e descrito pelo princípio da exclusão de Pauli. Já na terceira coluna está a interação, os raios de Van der Waals, por conta do dipolo induzido, devido à proximidade dos íons, e na quarta, a constante elástica. Agora, nas colunas 5 e 6, estão os parâmetros de Shell Model, em que se considera os íons O-2 divididos em uma casca e um caroço acoplados por uma constante elástica K e carga Y. Esses são os parâmetros empíricos obtidos com a simulação. Ou melhor, os parâmetros que Pandey obteve em 2011 e que vão servir de base para comparar com os futuros resultados dessa pesquisa. Como eu disse, esses parâmetros são obtidos através de ajustes empíricos, isto é, são variados aleatoriamente até que a diferença entre os parâmetros estruturais experimentais e calculados seja mínima. A parametrização dos potenciais é o passo mais importante para o trabalho, já que uma boa escolha desses parâmetros gera uma boa qualidade do modelo. E a qualidade do modelo ou a parametrização pode ser conferida acompanhando os parâmetros estruturais e experimentais e cálculos, entre outros. Com a simulação, consegue-se também as propriedades de Book, como é apresentado na tabela 2. Nela, se tem, na primeira coluna, as propriedades mecânicas do material e nas colunas ao lado, os seus respectivos valores experimentais e simulados, para o luminato de zinco e para o galado de zinco. Quanto mais próximos esses valores estiverem, experimental e simulado, mais confiável é a simulação. O A, nessa mesma coluna, são os parâmetros da rede, e o μ é a posição dos íons de oxigênio na célula unitária. O C é a constante elástica e o Ni a constante dielétrica. O cálculo da constante elástica pode ser entendido observando as equações ao lado. Na equação 4 se tem a lei de Hooke, que é a tensão proporcional à deformação epsilon. Essa tensão, a equação 5, é dada pela segunda derivada da entalpia, U, em relação à deformação. Mas veja que, de todos esses coeficientes, apenas 3 mostram a variação na direção dos eixos, o C11, o C12 e o C44. Eles são perpendiculares aos planos e caracterizam a elasticidade na direção dos eixos. Esses eixos de deformação e esses planos podem ser vistos na figura 7. Quanto às constantes dielétricas, as propriedades dielétricas de um material são de importância crucial em muitos contextos, incluindo aqueles além das propriedades estritamente do Book. Por exemplo, a resposta de um sólido a um defeito com carga depende do inverso da constante dielétrica. O valor real da constante dielétrica varia de acordo com a frequência do campo eletromagnético aplicado. Geralmente são citados 2 valores extremos, como se pode ver, as constantes dielétricas estáticas e de alta frequência. No limite estático, todos os graus de liberdade do cristal, tanto nuclear como eletrônico, são capazes de responder a um campo elétrico e, portanto, fornecem a triagem. Por fim, pode-se concluir que o aluminato de zinco e o galato de zinco apresentam-se altamente reflexivos para comprimentos de onda menores que 300 nanômetros e por isso têm aplicações em tintas. Quando dopado, tem importâncias tecnológicas e podem ser usados, por exemplo, em painéis de exibição de plasma, como fósforo emissor de azul, lâmpadas excitadas por mercúrio, dispositivos de iluminação de estado sólido, aplicações catalíticas de sensores e de dispositivos optoeletrônicos, como LEDs, lasers e etc. E na sua simulação, apresentou-se uma pequena porcentagem de inversão nas posições A e B da estrutura do epinélio, cerca de 3%. Bom, a simulação atomística também é usada não só para óxidos, como esse caso, mas também para outros tipos de materiais, bem como para diversos tipos de cálculo, como cálculos de moléculas e aglomerados, por exemplo, em uma dimensão, polímeros,
em 2 dimensões, superfícies, lajes e contornos de grãos, bem como em 3 dimensões para sólidos periódicos. Assim, pretende-se conhecer um pouco desses caminhos. No sentido dessa pesquisa em si, assim que se conseguir ajustar os potenciais e obter os parâmetros do book, pretende-se calcular os defeitos, isso depois de ter as posições intersticiais, escolher os dopantes, calcular os defeitos extrínsecos, analisar os resultados e comparar com os dados da literatura. Essas são as referências utilizadas nesse material. Por fim, gostaria de agradecer pelo apoio e financiamento à UFES e à CAPES e agradecer também pela atenção de todos.